Olá, pessoal do YouTube, a paz do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso devocional. Hoje é o Salmos 3, nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado por mais um dia onde a Tua misericórdia se renova sobre nós. Pai, fala conosco através da Tua palavra. Nos ajude a ter compreensão, revelação. Nos ajude na aplicação da Tua palavra em nossas vidas. Que seja como uma semente em nosso coração. Que ela venha crescer e dar frutos. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, gente? Lá no Salmos 3 está falando assim: Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam. Muitos são aqueles que se levantam contra mim. Há muitos que dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, ó Senhor, és escudo para mim, a minha glória e o exaltador da minha cabeça. Clamei ao Senhor com a minha voz, e ele ouviu do seu santo monte. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus, porque atingiste a todos os meus inimigos sobre o osso malar, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação pertence ao Senhor, tua bênção está sobre o teu povo. Amém? Esse salmo aqui, como eu falei com vocês, eu uso a King James, ela vem sempre com o título e vem falando que é um salmo de Davi, quando ele fugia de Absalão, seu filho. Quem não sabe da história, Absalão se revoltou contra o seu pai e quis o trono do pai. Ele usurpou o trono do pai. Davi teve de fugir, mas nessa fuga, Davi confiou no Senhor. Ele diz aqui no Salmo: muitos se amontinham contra mim, 10 milhares de pessoas, mas eu não terei medo. Por quê? Quem preserva a nossa vida é o Senhor. Então aqui demonstra uma confiança no Senhor, que a salvação pertence a Deus. Então confiar plenamente em Deus. Nós vamos ver no decorrer dos Salmos o quanto que Davi confiava no Senhor, o quanto que Davi buscava o Senhor, principalmente no momento de crise, ele aumentava o nível da busca. Isso que eu queria falar com vocês, que é como o trigo e o joio. Não sei se vocês já escutaram a parábola do trigo e do joio, que fala que o trigo será colhido e o joio será lançado no fogo. E uma das características do trigo e do joio, a diferença de um para o outro, é que o trigo, durante uma tempestade, ele se curva. Então, durante uma dificuldade, ele busca mais ao Senhor. O joio, ele é rígido. Então, durante um tempo difícil, ele fica mais rígido, ele endurece o seu coração. Ao invés de amolecer o seu coração, então Davi entendia bem isso, porque ele busca ao Senhor. Olha, Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam. Muitos são os que levantam contra mim. Há muitos que dizem da minha alma, não há salvação. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Lá no verso 3. Minha glória, o exaltador da minha cabeça. Verso 4. Clamei ao Senhor com minha voz e ele me ouviu do seu santo monte. Então, diante de uma dificuldade, diante de uma crise, o que ele fez? Ele clamou mais ao Senhor, ele aumentou mais a intensidade da sua adoração, da sua busca. Então, é isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. Talvez você esteja, nós estejamos passando momentos difíceis, momentos que a gente não entende o que está acontecendo. Às vezes a gente busca respostas humanas para aquilo que é espiritual, e o Senhor tem usado isso, aquilo que nos perturba, para que a gente se aproxime mais dele. Então, usado a dificuldade para que a gente enxergue. Gente, sozinho eu não vou dar conta. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da ajuda do Senhor. Então, o trigo ele vai sempre se curvar mais. Eu lembro de uma experiência que eu tive uma vez, observando a janela. Eu gosto muito de contemplar os pássaros, a criação do Senhor. E nesse dia estava chovendo muito. E aí os pássaros pararam de voar e abaixaram sua cabeça.
eu vi assim os pássaros, eles pararam assim no fio e abaixaram a cabeça esperando a chuva passar. Então, às vezes é isso que a gente precisa, se curvar ao Senhor, buscar mais o Senhor, aumentar a intensidade da busca ao Senhor, até que aquilo passe. Buscar salvação, porque às vezes tem coisa que nos perturba também, que é coisa da nossa alma, coisa dos nossos pensamentos, e que nem vai acontecer, que nem está acontecendo, mas por conta da perturbação dos pensamentos, que a gente está deixando entrar coisas perturbadoras no nosso pensamento, a nossa alma fica aflita. E o que a gente precisa? De Deus, porque é Ele que traz salvação, Ele traz aquela paz à nossa alma, aquela tranquilidade. Então nós precisamos nos aproximar dele, nos dedicar a isso, a um devocional, como a gente falou lá no primeiro. Quem quer ser abençoado com felicidade, medita na palavra de dia e de noite, porque a palavra de Deus, ela é como uma lâmpada que ela acende em nosso ser, e aí a gente consegue ver o que está sujo, o que precisa ser mudado, o que precisa ser tirado, o que precisa ser colocado. Então nós precisamos nos dedicar mais ao Senhor, aumentar a intensidade da busca. Se você está passando um momento de crise, de dificuldade, aumenta a intensidade da busca, aumenta o seu tempo de devocional, tempo com Deus, porque é Ele que vai te direcionar para onde você deve ir. Deus não trata a gente como um atacado, mas sim como individuais, pessoas individuais únicas na terra, criadas por Ele, enviadas por Ele a essa terra com um propósito. Então é nele que nós encontramos o nosso propósito. É quando nos dedicamos a Ele. E quando às vezes nós saímos desse propósito, nós sofremos, nós ficamos parados, andando em círculos, mas Ele está sempre pronto a nos ajudar. Deus é um Pai maravilhoso. Talvez você não teve um Pai como Deus é, mas Ele quer se revelar como um Pai amoroso, bondoso, que dá direção, que dá destino. Mas a gente só conhece quando a gente prova. Tem um salmo que fala: provai e vede que o Senhor é bom. Então, nós precisamos provar, experimentar dessa bondade do Senhor, da direção do Senhor. Só quem já teve essa experiência de ter uma direção clara do Senhor, de conseguir ouvir a voz do Senhor, discernir tudo que Deus fala, porque Deus fala todos os dias. Ele sabe como que Deus direciona, como que Ele nos guia naquilo que é o propósito da nossa vida para a eternidade. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. E assim como Davi, Senhor, confiou no Senhor, nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude no nosso tempo de oração, no nosso tempo devocional. Talvez nós não saibamos como fazer isso, como que agrada o Senhor, mas nós estamos aqui, Deus, pedindo ao Senhor, nos ajude, nos ensine, Pai. Aumenta a nossa fé, nos ensine a fazer um devocional que vá frutificar, que vai nutrir de verdade, que vai nos trazer sustância. Pai, nós precisamos de Ti. E se há alguém aqui, Deus, passando um momento de crise, de dificuldade, nós clamamos ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a oração dessa pessoa, ouve o clamor dessa pessoa. Ouve o nosso clamor, Senhor, ouve a nossa voz. Tua palavra garante que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então nos ajude a ser pessoas justas, para que o Senhor ouça a nossa voz, para que haja efeito naquilo que estamos fazendo, que não seja em vão aquilo que estamos construindo nesse devocional. Abençoa cada pessoa que está aqui junto comigo, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que a tua face venha resplandecer sobre nós, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus te abençoe.